Todo mundo votou? Todo mundo está feliz? Ótimo. Então, a gente vai falar hoje de um assunto diferente. Vamos esquecer um pouquinho tudo isso e hoje vamos falar de amor, né? Hoje nós vamos falar de amor, até porque a vida cristã é uma vida baseada no amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo. Então, a gente vai falar hoje de amor. Um assunto bem leve, né? Todo mundo gosta, todo mundo ama. Nós amamos nossos pais, amamos nossos filhos, amamos a Deus, amamos a igreja, amamos nossos cônjuges, parentes, irmãos. A gente vive para amar, né? E qual a definição de amor? O amor pode ser definido de várias formas, né? Depende da cultura, depende da época, depende da subjetividade de cada um, de como cada um sente, né? Mas a gente pode, na maioria, assim, o senso comum, na maioria das traduções dos dicionários, você vai encontrar alguma coisa relacionada a sentimento, a desejo, a afeição, né? Originada para alguma coisa, direcionada para alguma coisa, originada por laços sociais, familiares, né? Atração pelo sexo oposto, por alguma coisa. Todos nós temos amores e o senso comum diz que o amor é um sentimento, o amor é algo que nos envolve com uma outra pessoa ou com uma outra coisa. No entanto, segundo o critério de Cristo, segundo a ótica de Cristo, o amor não é bem assim. O amor vai além disso, né? Cristo, ele modula, ele amplia, ele modifica essa ideia de amor para algo além do sentir, para algo além do sentimento, da afeição, e principalmente quando se trata em relação a ele e em relação a Deus. E é sobre esse amor que nós vamos falar. Nossa passagem de referência vai ser uma passagem muito conhecida, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Vamos começar por aqui, e acredito que alguns já sabem até de cor essa passagem. João 14, versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abençoa-nos com a Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, prepara os nossos corações para recebermos a semente da Tua palavra. Fala conosco esta noite, Senhor. Usa-me, Senhor, para ser um arauto da Tua vontade e abençoa-nos, Senhor. Que hoje, Senhor, seja um dia de nós aprendermos mais de Ti, lembrarmos dos Teus princípios, Senhor, e que nós saímos daqui, Senhor, com uma outra visão e com uma outra disposição, Senhor, de amarmos a Ti. Nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Em que contexto Jesus fala isso? No Evangelho de João, nos versículos 13 ao capítulo 16, são os últimos discursos, os últimos ensinamentos de Jesus antes dele ser preso. Você vai aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, então ele ele se reúne com seus discípulos para a ceia, e nos capítulos 14 e 15, ele fala 16, ele fala dos seus últimos ensinamentos a caminho do Monte das Oliveiras, faz a oração sacerdotal no capítulo 17, e no capítulo 18 ele é preso. Então, aqui no capítulo 13, ele está no cenáculo, a Santa Ceia, Judas é indicado e ele sai. E aí, a partir do versículo 14, ele começa a falar para os discípulos, conversar com os discípulos, transmitir seus últimos ensinamentos, falar suas últimas palavras. E então, no versículo 20, que é o versículo anterior, qual é a citação que ele faz? Ele vem consolando os seus discípulos: não os deixarei só, eu prometo que eu vou enviar a vocês um Consolador, não fiquem tristes, porque eu preciso ir para o Consolador vir vocês, ficar com vocês. No versículo 15, então, ele diz, no capítulo 14,
é o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Ele habita no presente, ou seja, era o próprio Cristo, e estará com vocês quando vier o Consolador. Não os deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E ele vem aqui consolando seus discípulos. Então, no versículo 20, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, naquele dia quando eu me revelar. E que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas, não Iscariotes, pergunta, mas por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Parece que ele não faz uma pergunta que não está muito relacionada com o versículo anterior. Aí Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que enviou. Quem vai ver a Cristo? Aqueles que o amam. Então, aqui Jesus dá uma outra definição de amor. Ele diz o quê? Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aqui ele sintetiza um princípio a respeito da comunhão com ele e a respeito da comunhão com o Pai e todo aquele que quiser fazer parte da comunhão. Que princípio? Eu preciso demonstrar o meu amor através da minha prática de vida. Eu preciso guardar os mandamentos de Cristo e é assim que eu vou demonstrar o meu amor por Ele. Hoje de manhã nós demos uma pincelada nisso quando o Danilo, caramba, quase que foi, quando o Danilo estava falando sobre fé e obras. Não tem como um cristão de verdade não praticar as obras da fé que ele professa. Se eu digo que sou um discípulo de Cristo, se eu digo que sou um servo de Deus, como não manifestar isso através das minhas palavras, das minhas atitudes? Não tem como. Não tem como. E percebam que aqui Jesus em nenhum momento ele falou de sentimento, de vontade. Não é uma questão de sentimento, de vontade. Então eu não posso estar emocionado, eu não posso chorar na presença do Senhor, eu não posso amar o Senhor, eu não posso me comover, isso. Meu relacionamento com Deus não pode envolver emoção? Pode, claro, pode e deve. Mas não é essa emoção que deve mover na direção de fazer a sua vontade. Porque o coração do homem é enganoso, corrupto. Se eu depender da minha vontade, o que eu vou fazer? Aquilo que eu quiser, aquilo que me der prazer. Ou então, não vou fazer aquilo que não me agrada. Aí quando a palavra de Deus disser, olha, faça isso, mas aquilo for contra a minha vontade, não, peraí, isso aqui, deixa um pouquinho, deixa quieto, eu vou fazer aquilo ali. Não, nós somos assim, Não tem como negar, nós somos assim. Essa é a nossa natureza, nós nascemos com ela. A única forma de agirmos diferente dessa natureza é nos entregarmos ao Espírito Santo e deixarmos que ele tome conta de todas as áreas da nossa vida. Aí sim, a gente pode ter uma atitude diferente. Mas se depender da nossa vontade, do nosso sentimento, não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar. E se isso não fosse importante, ele não repetiria isso várias vezes. Reparem que nos ensinos dos versículos anteriores, no versículo anterior, partindo do versículo base, vem a primeira pergunta: quem ama Jesus? Quem é que ama Jesus? Quem pode dizer, eu amo Jesus? A quem Jesus vai dizer, olha, esse é aquele que me ama? É aquele que faz ofertas generosas na igreja? É aquele que chora na presença do Senhor, se arrepia e tudo mais? Que vem na igreja todo santo dia? Não é esse que ama Jesus. Isso pode ser uma manifestação do meu amor a Cristo? Sim. Até porque Deus, ele sonda nossas mentes, ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo que venha a boca, ele é onipresente, ele é onisciente. Então não é a minha atitude que vai mostrar que eu amo a Cristo, a minha atitude externa. Pelo contrário, se a gente lembra um pouquinho do que foi a vida de Cristo, e quem foram aqueles que mais tiveram embates com Cristo durante o ministério dele? Quem foi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem? Os religiosos. Por quê? Por causa da sua hipocrisia. Porque eles agiam com atos externos de fé,
né, com roupas, lugares de destaque e tudo mais, mas o seu coração, na verdade, não era voltado para Deus. Então, por isso que eles foram criticados. Eles não foram criticados porque eles davam o dízimo, porque eles faziam várias orações durante o dia. Eles foram criticados porque eles eram hipócritas. Eles faziam, mas no seu íntimo não era aquilo que estava lá, não era aquele ali. Não era aquilo que importava para Deus. E Deus, ele olha os nossos corações. Então, o fato de eu vir à igreja, o fato de eu ajudar na igreja, se eu não fizer isso com a vontade real de servir ao Senhor, de nada vale. De nada vale. Porque ele olha os nossos corações. Então, quando ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, ele está falando assim, olha, você vai demonstrar o seu amor por mim cumprindo a minha lei, mas não cumprindo a minha lei como quem sofre, chora, com aquela coisa doída, mas como quem quer fazer isso para a glória de Deus, amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Repara que, segundo a palavra de Cristo, a ação é mais importante que a emoção. Então, se eu não quero perdoar um irmão, por exemplo, mas eu vou lá e perdoo aquele irmão, porque essa é a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade dele. Eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. No Pai Nosso, termina assim, né? Perdoa, né, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Se eu não perdoo quem me ofende, eu vou esperar o quê? Então, às vezes, a gente vê algumas passagens na Bíblia, a gente fala sobre o amor de Deus e, às vezes, a gente não se aprofunda em como isso deve ser praticado, enquanto a gente deve meditar nisso e trazer isso para a nossa vida de uma maneira mais profunda e real, porque o Senhor olha os nossos corações, não só o nosso exterior, não só as nossas atitudes. Então, eu posso muito bem estar aqui com os irmãos revestido de cristão e por dentro ser um túmulo caiado. Então, nossas atitudes, elas demonstram muito pouco se no nosso íntimo nós não tivermos a vontade real de fazer a vontade de Deus, de amar a Deus. E isso vai acabar, isso tem que ser externado através das minhas atitudes. O meu amor a Jesus, o meu amor a Deus, ele tem que ser externado através das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, no meu trabalho, em casa, na família, em todos os ambientes onde eu puder estar. Como a palavra diz, e eu vou acabar sendo sal. Então, isso independe da emoção. Eu tenho que agir. Esse ensino de Cristo, ele é repetido em várias outras passagens. Se não fosse importante, isso não estaria sendo repetido. Olha, ele repete isso várias vezes nesses poucos capítulos aqui. Versículo 14, capítulo 14. Olha lá, versículo 15. O que ele diz no 14 e 15? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. A gente acabou de ler. Quem tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai ordenou. Aqui ele está dizendo, olha, eu amo o Pai, e porque eu amo o Pai, eu faço o que o Pai está mandando. É uma maneira, ele fala, é uma inferência, né? Ele está dando exemplo, olha, eu estou falando para vocês que para vocês demonstrarem amor por mim, vocês têm que fazer o que eu mando. E ele dá exemplo, olha, eu não estou fazendo o que eu quero, mas eu estou fazendo aquilo que o Pai quer, né? Quando ele chega no Monte das Oliveiras, o que ele diz? Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Ele sabia que ia sofrer, mas ele estava ali se entregando porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Né? Capítulo 15, versículo 10. Acompanha aí. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Né? Versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, que dar a própria vida pelos seus amigos. Aqui, no caso, ele está fazendo a vontade de Deus, se entregando como sacrifício como por todos nós. Versículo 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Ora, se isso não fosse importante,
Por que Jesus repetiria isso tantas vezes nesse pouco tempo de discurso com os seus discípulos? Né? Se não fosse importante, ele falaria, olha, ainda que ele falasse uma vez seria importante. E olha quantas vezes ele repete o mesmo ensinamento nesse pequeno espaço de tempo. Então, qual a relação que Jesus Cristo estabelece? A medida do meu amor por Cristo é definida pelo meu grau de submissão à sua palavra, à sua vontade e aos seus mandamentos. Se eu digo que amo a Cristo e amo muito, então eu sou uma pessoa que me entrego muito à sua palavra, que procuro fazer a sua vontade de uma maneira muito intensa. O meu grau de submissão à palavra de Deus e à sua vontade vai demonstrar o meu grau de amor a Cristo. Né? Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais submisso eu devo ser à sua palavra. Amém? E disso decorre também que obedecer ao Senhor além de expressar o amor pelo Senhor, eu devo também guardar os seus mandamentos. Como ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que mandamentos são esses? Como guardar esses mandamentos? Aos discípulos, ele disse que o Consolador, o Espírito Santo, os ajudaria a lembrar de tudo que ele havia ensinado. Capítulo 14, versículos 25 a 26. Olha, e tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem, né? Ele falou assim, não vai ensinar as coisas, mas ele fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Poxa, se a gente imaginar aqui o tempo de ensino de Cristo, bota aí, uns 3 anos mais ou menos, né? Mais de 1000 dias de ensino, mais de 26 mil horas aula, 26 mil horas de curso intensivo. Imagina você lembrar de tudo isso, sem anotar nada. Né? Os evangelhos foram escritos bem depois. Então, muita coisa, de repente, que Jesus falou não foi escrita exatamente. Agora, como lembrar de tudo isso? Olha, eu deixo o Consolador para lembrar vocês, porque vocês não vão conseguir lembrar. Eu vou deixar o Consolador porque ele vai orientar vocês depois da minha partida, porque vocês não vão conseguir digerir tudo isso e transformar tudo isso no ensino sem auxílio do Espírito Santo. E depois que o Senhor parte, olha a obra que esses homens fizeram. Os evangelhos, as epístolas, todos os ensinamentos que estão aqui, que deixaram para nós. Não é? Então, mas Jesus, para eles, ele diz, olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que os ajudará a lembrar de tudo que eu ensinei para vocês. E hoje? O Espírito Santo continua a nos ajudar, mas ele continua a nos ajudar a lembrar das palavras de Cristo. Né? E como é que o Espírito Santo, como é que a gente vai lembrar de alguma coisa que a gente nunca viu, que a gente não sabe, que a gente não experimentou? Né? Aí seria uma revelação. Concorda ou não? Estou complicando ou estou facilitando? Né? Se o Espírito Santo fala para mim uma coisa que eu nunca vi, que eu não sei, que eu nunca experimentei, então é uma revelação. Agora, se ele vai me lembrar, eu tenho que ter visto em algum momento. Então, para que ele me lembre da sua palavra, o que eu preciso? Estudar a palavra. E aí, o estudo contínuo, diligente da palavra de Deus, vai permitir que o Espírito Santo lembre-me no momento oportuno da sua palavra, seja para exortar, seja para consolar, seja para animar uma pessoa, seja para me lembrar do erro e puxar a minha orelha e não deixar eu ir pelo caminho errado. Então, o Espírito Santo, ele hoje continua a nos ajudar a lembrar das palavras santas de Cristo, do nosso Mestre, mas só lembramos daquilo que vemos ou ouvimos. Senão não é lembrança, senão é revelação. Né? Jesus explica aos discípulos como o Espírito vai os ajudar. E aí ele fala, olha, não se preocupem, todas as coisas que eu falei para vocês, o Espírito Santo vai vir e vai ajudar vocês, deixa a minha paz. Né? E diante de um curso super intensivo, né? 3 anos, milhares de horas de aula prática, né? Curando, expulsando demônios, sendo enviado para pregar a palavra, vendo os milagres de Jesus, ouvindo ali a sua palavra,
né, diariamente, vendo como é que ele fazia e tudo, né? E eles deveriam, então, presenciar, eles deveriam replicar tudo isso, né? Lá no final do livro de Mateus, ele fala, agora vocês fazem o quê? Vão e façam discípulos, ensinem as outras pessoas, mostrem para eles como seguir no caminho. E eles iam precisar de ajuda, porque eles não tinham registro, não tinha tablet ali, não tinha um copista ali, pelo menos pelos registros que a gente viu na palavra de Deus. A gente tinha um carregado das finanças, que era Judas, mas não tinha ali um copista, um historiador que ficasse acompanhando Jesus e fazendo o relato de tudo que ele fazia diariamente, ipsiliter ali. Isso foi feito depois, quando vieram os evangelhos, mas ali não tinha, né? E hoje? Hoje nós temos acesso. Hoje nós temos a palavra de Deus em várias versões, em vários formatos, em várias mídias, né? Hoje nós temos aí papel, online, tablet, celular. Não falta maneiras aí de nós termos acesso à palavra de Deus. Então, como o Espírito Santo nos ajuda? Nos ensinando, nos iluminando quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo, a Bíblia é apenas um livro como outro qualquer. Da mesma forma que eu estou aqui falando com vocês, se o Espírito Santo não tiver misturado, envolvido, levando essa pregação até os corações, é só uma palestra, mais nada. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos mostrar o caminho, para nos iluminar e comunicar a verdade de Deus que a sua palavra quer trazer para a gente a cada momento. Então, a pregação sem Espírito é apenas uma palestra. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele quem consola, é Ele quem anima e é Ele quem nos ensina a palavra de Deus. E é Ele que também vai fazer nos lembrar da palavra de Deus no momento oportuno. Então, se Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse que me ama, amar a Deus, amar a Jesus, envolve também o estudo diligente da palavra de Deus. Não uma leitura esporádica, né? Eu vou ler qual é o versículo do dia hoje. Deixa eu ver aqui. Quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera, segundo o amor e o temor é devido? Verdade. Ensina-nos a contar os nossos dias. É a palavra de Deus para hoje, né? Isso aqui é que nem caixinha de promessa, biscoitinho da sorte, né? Vamos ver o que tem para hoje aqui. Hoje vai ser, pois o tirano será reduzido a nada e o zombador já não existirá. Opa, isso aqui está relacionado com hoje, né? Tem a ver, né? Muito bem. Mas não é assim que funciona, não, né? Então, isso não é um estudo diligente da palavra, né? Aí você abre assim, versículo do dia, Jesus chorou. Jesus chorou. Ele chorou. Jesus chorou. Isso não é o estudo diligente da palavra. O estudo diligente da palavra é ler a palavra todo santo dia, um capítulo, um trecho, um livro, né? Pedir que Deus, ou orar antes, pedir, Senhor Espírito Santo, me mostra, me ensina, me ilumina, e fazer um estudo diligente para conhecer toda a palavra de Deus, porque pode acontecer de ter alguns irmãos que nunca leram a Bíblia toda, mas a palavra de Deus ela é um conjunto. Você lê o Antigo Testamento, entende o Novo Testamento, né, como o Novo Testamento sendo tudo aquilo que estava predito no Antigo Testamento. A Bíblia é um conjunto, é uma coisa só. Tudo é a palavra de Deus. E se nós formos olhar com carinho, nós vamos ver Jesus também no Velho Testamento. A Bíblia toda aponta para Cristo. Então, amar a Cristo inclui o estudo diligente da palavra de Deus. Amém? Como ter os mandamentos de Deus sem estudar a palavra? Como saber o que agrada? Como saber a sua vontade? Como conhecer o seu caráter? Como conhecer os seus desígnios? Porque na palavra de Deus aqui também tem as promessas. O que Deus tem preparado para cada um de nós. Como conhecer tudo isso sem o estudo diligente da palavra de Deus? Né? Então, se eu quero amar a Cristo, eu preciso ter os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Como eu vou guardar os seus mandamentos sem o estudo diligente da palavra? Não tem como. Não tem como. Os discípulos receberam ali da fonte viva, mas mesmo assim
o Senhor falou, o Espírito Santo vai ajudar vocês a guardar. Esses homens, então, pegam todo aquele ensino, passam para aqueles que estão próximos, compilam isso em vários textos, para que as gerações seguintes tenham acesso aos ensinos de Cristo. E aqui estamos nós hoje. E o que fazemos com isso? É de pensar, né? Então, se nós amamos a Cristo, se nós dissemos que amamos a Cristo, somos seus servos e temos vontade de servi-lo com interesse de coração, devemos estudar diligentemente a palavra. E aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai nos ensinar, ele vai nos iluminar, ele vai mostrar o caminho e no momento oportuno ele vai nos lembrar da sua palavra. Quem já não teve aquela sensação de estar fazendo alguma coisa e daqui a pouco vem aquela palavra, olha, Deus não quer isso não, isso é assim, aquilo é assado. Às vezes você está sem palavras para consolar um irmão, Deus te dá um versículo, te dá uma passagem, lembra de você uma passagem da palavra de Deus. É assim que Deus faz. Mas se eu não estudo, se eu não conheço, se eu não leio, como é que vai ser? Fica difícil, não é? Então, o amar a Deus está relacionado, se amar a Deus está relacionado a ter os seus mandamentos, amar a Cristo também está relacionado a estudar a palavra, seja individualmente, seja na sua leitura individual, seja na sua leitura coletiva, seja ouvindo a pregação da palavra de Deus, sendo participando dos estudos da igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vem aqui para o culto ouvir a pregação da palavra, você também está demonstrando o seu amor a Cristo, porque você está aprendendo dele. Não há como conhecer a Jesus, não há como conhecer a Deus, a sua vontade, sem estudar a palavra, que foi a revelação que o próprio Deus fez de si. Não podemos esquecer que a Bíblia foi escrita sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus é a revelação que ele faz de si. Qual a melhor maneira de conhecer a Deus, se não pela sua própria palavra? Não é verdade? Né? Mas não basta ter os mandamentos de Deus, é preciso guardá-los. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guarda aqui tem que sentido? Sentido de preservar, manter, defender, né? Segurar e também obedecer. Né? Aqui o Senhor, e olha que ele não está falando aqui de sentimento. Por isso que eu disse no início que Jesus amplia, que ele modula a ideia de amor. Porque o amor a Deus aqui não está envolvendo sentimento apenas, está envolvendo ação. Quando ele manda você amar o seu irmão, ele não diz assim, olha, você tem que amar o seu irmão porque você tem que gostar dele. Você tem que amar o seu irmão porque ele é bonitinho, porque ele é simpático para você. Ele não fala isso. Quando ele diz que você tem que perdoar o seu irmão, ele não diz que você tem que perdoar porque ele merece ser perdoado, porque você tem que gostar dele, ou porque a ofensa dele foi pequenininha. Ele diz, você tem que perdoar. Ponto. Ponto. Agora, se depender do meu sentimento, eu perdoo? Não. Ele? Não, ele não. Aquele ali eu perdoo. Esse aqui, não. Ele não merece, não. Depender de mim, não. Né? Depender de mim, não. Mas é isso que Jesus manda? Aí, quando eu for pedir perdão para ele, vai ser, você? Não. Já, você não perdoa lá? Não. Porque, né? Ainda mais se eu fizer uma outra oração, tudo bem. Se eu orar o Pai Nosso, então aí que lasca tudo, né? Perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado, você não tem perdoado, então, não. E aí, mas isso são palavras de Deus, não são palavras minhas, não sou eu que criei nada disso. Nós estamos aqui só reproduzindo palavras que estão na Bíblia, palavras escritas pelos homens de Deus, orientados pelo Espírito Santo, palavras de Cristo, né? Então não basta ter os mandamentos, a gente tem que guardá-los, praticá-los, e isso não envolve sentimento. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor diz para nós fazermos. E se nós fizermos com interesse de coração, o próprio Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para que isso seja feito da melhor maneira possível. Os mandamentos do Senhor não devem ser cumpridos como se fosse um peso, um fardo, uma carga. Jesus falou que o jugo dele é o quê? Pesado? Não, que o jugo dele é leve, suave. No Salmo 100 ele diz, servir ao Senhor com tristeza, né? Não, servir ao Senhor com e apresentai-vos com ele com cântico, porque o Senhor é bom.
e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Se eu não estou conseguindo, ok, somos humanos, perfeito. O que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Quando os discípulos, quando Jesus falou de fé para os discípulos, e os discípulos viram que a fé deles, e comparado com aquilo que Jesus falava, era uma coisa muito ínfima, eles falaram, Senhor, ajuda-nos, dá-nos fé. Ajuda com a nossa pequenez de fé. Está precisando de ajuda? Peça a Jesus. Está precisando de sabedoria? Está precisando de força para continuar na caminhada? Peça ao Senhor. Principalmente se for para fazer a sua vontade. E Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, irmão. Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Que nós cresçamos na sua presença, para que Ele venha fazer em nossa vida tudo o que Ele tem planejado. Né? Os pensamentos de Deus a respeito de nós são o quê? De mal ou de bem? De bem. Só que nós não temos noção. Nós não temos noção. Deus não quer o nosso mal. Deus quer sempre o nosso bem. Né? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, que dirá o vosso Pai Celeste? Jesus disse isso. Né? E que ele fala lá em Mateus 6, olha, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, cuidem das minhas coisas, que eu cuido das coisas de vocês. Deixa comigo, está comigo, papai. Né? Agora, vocês têm que jogar no meu time. Essa que é a verdade. Né? Traduzindo para a Bíblia do Papo Reto. Né? Então, assim, a obediência a Cristo, ela também produz todas essas coisas, comunhão com Deus, paz. Mas para isso nós precisamos o quê? Obedecer. Obedecer. Para nós, demonstração de amor a Cristo é o quê? Guardar os seus mandamentos. Palavra dele, não minha. Ele não fala, olha, gostem de mim, me amem, me chamem, chorem na minha presença e se emocionem, se arrepiem com o meu Espírito Santo. Ele fala, não, obedeçam, guardem minha palavra, pratiquem. Né? Quando aquele lá em Mateus perguntam a Jesus, como é que você resume toda a lei? Ele fala o quê? Lá em Mateus 7. Ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, todo o entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você resume todos os mandamentos. Até porque se nós amarmos a Deus de verdade, nosso irmão de verdade, a gente vai acabar cumprindo tudo. A gente não vai matar, a gente não vai mentir, a gente não vai adulterar, a gente não vai dar mau testemunho, não é verdade? Então, quem ama a Cristo é aquele que obedece, que se esforça para obedecer ao Senhor, que busca a santidade e a comunhão com Cristo. Lembre-se, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ah, mas como ser santo? Nós não somos perfeitos. Verdade, pecamos, sim. Erramos, sim. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós erramos, todo dia, em pensamentos, atos, palavras, coisas que nós devemos fazer e não fazemos, coisas que nós fazemos que não devemos fazer. Mas Deus nos perdoa, desde que nós nos arrependamos, desde que nós coloquemos diante dele todas essas coisas. Mas não seguir a Cristo aqui não significa necessariamente esse tipo de atitude. É aquela atitude contumaz, aquela atitude costumeira, consciente, de ir contra a palavra de Deus ou de não aceitar a sua palavra. Esse é o que não ama a Cristo. Porque se não ama quem peca, então ninguém ama, porque todo mundo peca. Somos regenerados? Sim, mas ainda não estamos perfeitos, não é verdade? Então não é isso, não é essa a questão. Né? Nós já fomos lavados, redimidos no sangue de Cristo, só não fomos glorificados, estamos no processo de santificação. Amém? Temos as nossas falhas, e Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Agora, aquela atitude contumaz, rotineira, de recusar a palavra de Deus, de recusar fazer a vontade de Deus, isso sim é não guardar os seus mandamentos. Ah, eu amo a Cristo, mas isso eu não faço. Então você não ama. Ah, eu amo a Cristo, mas eu não perdoo. Ah, então você não ama. Porque você tem que perdoar. Está com dificuldade? Coloque isso diante do Senhor. Senhor, estou com dificuldade de perdoar, estou com dificuldade nessa área, estou com dificuldade naquela área, preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda ali, e Ele vai nos ajudar, porque Ele quer isso. Ele não foi para isso, foi exatamente para isso que Ele se ofereceu como sacrifício, para ser nosso sacerdote,
para ser o nosso guia, para ser o nosso exemplo, para ser o nosso mestre, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele conhece nossas falhas e nossos corações. Amém? Então, essa não é a questão. A questão é quando eu me recuso a colocar isso diante do Senhor, ou eu me recuso a fazer a sua vontade voluntariamente, conscientemente. Aí entra naquela parte que quem não me ama não guarda as minhas palavras. Versículo 24. Palavras de Cristo, não as minhas. Se a obediência não fosse tão importante, esse princípio não teria sido repetido tantas vezes, como nós vimos aqui anteriormente. E mais, em várias ocasiões, Jesus não só convoca os seus discípulos a prestarem atenção em suas atitudes, para repeti-las como ele mesmo, e exemplifica que o seu amor ao Pai também é expresso pela sua obediência. Embora a relação com Deus seja uma relação eterna e de uma intimidade que nós não temos noção, eles são um. Mesmo assim, Jesus obedece como uma prova de amor. Né? A gente já leu aqui João 14, 30. Olha, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Jesus está falando dele ser preso e tudo mais. Né? E ele não tem poder sobre mim. Olha, ele não tem poder sobre mim. Versículo 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o quê? Como o Pai me ordenou. Ele precisava ser preso? Se ele quisesse? Não. Se ele quisesse, ele não ia ser nem crucificado. Mas ele faz isso por quê? Porque eu faço isso para que o mundo saiba, né, que eu amo o Pai. Ou seja, eu vou mostrar para vocês o que é obedecer, o que é amor. Amor é obedecer. Então eu vou deixar ser preso. Eles vão me crucificar. Porque eu estou fazendo isso porque eu amo o Pai. Então Jesus aqui exemplifica com a sua própria vida. No versículo 10 do capítulo 15, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele está dizendo, olha, como é que eu demonstro meu amor ao Pai? Eu obedeço, eu sigo, eu faço a sua vontade. Então, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é aquele que me ama. Como eu amo a Jesus? Como mostrar o meu amor por Jesus? Através da minha obediência à sua palavra, através do estudo diligente da palavra para conhecê-lo e para guardar os seus mandamentos e me esforçar nisso dia a dia. Ou seja, no nosso processo também de santificação. E essa obediência, ela não deve ser penosa, né? Como a gente já falou. Servir ao Senhor com alegria. Ou então, vinde a mim todos que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo, né? Meu fardo é leve. Então isso não deve ser pesado. Né? Quais os mandamentos de Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Nós já falamos, Jesus ensinou muitas coisas e sintetizou numa resposta àqueles religiosos, como amar a Deus e amar ao próximo. Né? Marcos 12, capítulo 28, 34. Então, Marcos capítulo 12, versículos 28. Chegando dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é este, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Então o escriba disse, muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças é amar o próximo a si mesmo. É mais do que holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe,
você não está longe do reino de Deus. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. No capítulo 15, ele repete algo semelhante, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E depois, no versículo 17, ele também fala algo semelhante. Eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Alguma dúvida? Agora Jesus diz assim, olha, você tem que gostar? Não. Ele falou, olha, você tem que amar a irmã Rita, porque ela é uma pessoa bacana, ela é uma pessoa simpática, uma pessoa bonita, né? Então, amem a irmã Rita, porque ela merece ser amada. É isso que ele diz? Não. Ame a irmã Rita, do jeito que ela é. Se você gosta dela, ame. Se não gosta, ame. Né? Então, ele diz assim, olha, você gosta do seu patrão? Não. Então, ame, ore por ele. Ah, mas ele é mau. Ame, ore por si mesmo. Ah, mas me chutou aqui a canela. Ame, perdoe. Ah, mas eu não gosto. Perdoe. Jesus aqui, por isso que a gente começou a falar do amor no sentimento, porque a nossa tendência, quando a gente fala de amor, está relacionada a gostar, a querer bem, a sentir. Ah, nossa, como é bom estar perto aqui do meu irmão. Obrigado, né? Hoje estou dando branco direto aqui, né? Mas eu ia falar, se você não fala, eu falo, né? Como é bom estar aqui perto do Guilherme. Nossa, o Guilherme é uma pessoa fantástica, maravilhosa, né? Tem sempre o bom humor, então é muito bom estar perto dele. Agora, imagina se não fosse. O irmão Guilherme? Não, irmão Guilherme, olha, é um cara fechado, está sempre assim, encarrancudo, eu não vou sentar perto dele, não. Imagine a gente querendo abrir as portas da igreja, né? A gente evangeliza, aí vem aquela porção de gente, né? Que ainda não está convertida, aquelas ovelhinhas cheias de carrapicho, né? Ainda sujas, precisando ser limpas, aí vem e senta do seu lado, né? O que você faz? Principalmente se ele não tiver aquela higiene em dia, né? O que você faz? Ô, meu irmão, Pai do Senhor, senta aqui, ou então... Eu amo meu irmão, mas dá um tempo, né? Assim. Como é que a gente faz? São coisas para a gente pensar. Não, mas eu estou falando sério, eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Porque são coisas para a gente pensar. Você faz um negócio desse, assim, às vezes, instintivamente, de repente você magoa uma pessoa. Né? Você magoa uma pessoa. Uma das coisas que acontece muito em outras igrejas, não na nossa, fofoca. Né? Quando, porque... E fala aqui, de repente você fala, magoa o irmão fica sabendo, aí dá aquele, sabe que fofoca é dar volta, né? Dá a volta aqui, daqui a pouco chega no... Como é que você sabe disso? Não, porque fulano, não sei o que, coisa e tal. E aí, daqui a pouco está lá o irmão triste, magoado, né? Problema na igreja por causa de fofoca. Se a gente ama o nosso irmão, essas coisas não podem acontecer. Se chegar uma coisa até você, corta. Meu irmão, não quero nem saber. E por aí vai. Amar a nosso irmão é muito importante, tanto que, da mesma forma que Jesus falou sobre obediência, repara que em poucos capítulos, principalmente nesses últimos capítulos aqui do Evangelho de João, onde ele está prestes a ser preso, onde ele se esforça para passar os seus últimos ensinos para os discípulos, olha como ele repete essa questão de amar ao próximo e de obediência. Então, se as palavras de Jesus por si são importantes, aquilo que ele repete deve ser tido como de muita importância e de muita relevância. E como nós vimos aqui, até o momento, várias vezes ele repetiu sobre obediência. Ele falou sobre amar o nosso próximo. Não é? Então, quem ama a Jesus? Aquele que ama a Deus acima de tudo, aquele que ouve, estuda, busca conhecer a palavra de Deus, a sua vontade, aquele que se submete, obedece, segue, vive, guarda, defende seus ensinamentos, estatutos e as suas ordenanças, ama seu irmão, ama seu próximo, né, como a si mesmo.
Está na dúvida quem é o próximo? Lembra da parábola do bom samaritano. Já perguntaram isso para Jesus também, né? Quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano. Quando é que eu amo? E o que acontece? Enfim, se eu e você, nós amarmos a Jesus e fizermos a sua vontade. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Né? João, capítulo 12, versículo 50. Eu sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente são assim como... Vou ler o 49 para dar mais sentido, né? Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, a esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me ensinou. Cumprir os mandamentos de Deus é estar a caminho da vida eterna, irmãos. Cumprir a vontade de Deus vai nos permitir fazer obras maiores. Veja o que ele disse vira a página, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo o que vocês pedirem, meu Pai, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas lembre-se que ele começa lá no versículo 2 falando o quê? Aquele que crê em mim. Então não é qualquer um que vai pedir as coisas a Jesus e ele vai atender, né? Vai pedir a Deus em nome de Jesus. Aqui diz, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas para quem ele está falando isso? Aquele que crê em mim, né? Aquele que crê em mim. 14, no versículo 15 a 17, eu também o amarei e me manifestarei a ele. No 15 ele diz, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E eu pedirei o quê? Ao Pai, e ele lhes dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo, ele anda com quem? Com aqueles que amam a Jesus. O Espírito Santo não habita em qualquer um. Ele não habita no mundo, ele habita no coração de quem? Daqueles que amam a Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer coisa melhor do que ser amado por Cristo, irmão? Quer coisa melhor do que receber a manifestação de Cristo através da sua graça na sua vida, através do seu amor, através do seu consolo, através da sua paz, a paz que o mundo não dá. Eu estava conversando isso hoje à tarde. Quando a gente está com Cristo, a gente vive em paz. Não sem problemas, mas a gente vive em paz. É diferente. É diferente, né? Versículos 27, 23 e 27. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Glória a Deus. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas o do meu Pai que me enviou. Olha, Deus enviou a Cristo para trazer essa mensagem para nós. Nós moraremos com ele. E ele será a nossa habitação. Então, meu coração vai ser a habitação do Espírito Santo. Meu coração, Jesus vai morar comigo, vai estar comigo para sempre, desde que eu o ame. Como eu vou demonstrar o meu amor a Cristo? Obedecendo, fazendo a sua palavra. Obedecendo a sua palavra, amando a Deus, amando a meu irmão. Né? João diz que quem não ama a seu irmão não pode amar a Deus.
Então, essa visão humanista de que para amar eu preciso gostar, é uma visão do mundo. Para nós, amor está envolvido com sentimento? Também. Está envolvido com emoção? Também, mas ele está envolvido com ação. Se eu amo meu irmão, eu vou agir em prol do meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou agir em prol de Deus, fazendo o quê? Buscando a santificação, lendo a sua palavra, fazendo as nossas rotinas espirituais, frequentando o culto, orando, né? Meditando, me envolvendo com os programas da igreja. Tudo isso está no pacote. Está no pacote, né? E por fim, João, capítulo 15, versículos 15 e 16. Eu falei também dos desígnios de Deus. Eu preciso estudar a palavra para conhecer os desígnios de Deus. Olha o que Deus quer para cada um de nós. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e designei para quê? Lê para mim. Para quê? Vão e... Não escutei. Vão e... Deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Essa é a vontade de Cristo para cada um de nós, que você dê fruto. Ele não está... E ele ilustra isso no início do versículo 15, quando ele fala da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. O objetivo de Cristo é que nós demos fruto. Fruto a 100, a 1000, né? Na nossa casa, na nossa família, nossos amigos, nosso trabalho. Ele quer que a gente frutifique. Frutifique em vida, frutifique em santidade, frutifique em obras, frutifique em amor. Esse é o objetivo. E ele diz, e permanecerei com vocês, né? Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 15, versículo 4. Né? Mas se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E nisto será glorificado meu Pai, para que vocês deem muito fruto. Versículo 8. E assim mostrarão que são meus discípulos. Olha, está tudo ligado. Está tudo ligado. Você, então, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por outro lado, né, João, capítulo 12, versículos 47 e 50. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e vim sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o mandamento é vida eterna, portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. João capítulo 14, versículos 23 e 24. E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estão ouvindo não são... E a palavra que vocês estão ouvindo, não é a minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Então, se por um lado amar a Deus vai produzir vida eterna, vai nos fazer morada de Cristo, vai nos fazer frutificar para que a gente viva em paz, a paz que o mundo não pode dar, em comunhão com Deus e comunhão com nossos irmãos, né? Vai nos ajudar na nossa santificação. Ao mesmo tempo, aquele que não guarda as palavras de Cristo não pode dizer que ama a Ele. E da mesma forma que ele diz, todo ramo que não está em mim, Deus, o lavrador que é Deus, corta fora e lançará ao fogo. Então, meus irmãos, nossa vida com Cristo, nossa vida com Deus, apesar de falarmos de amor, falarmos de sentimento, ela não deve ser baseada nisso. Ela deve ser baseada em atitude.
Se você ama a Cristo, haja como quem ama a Cristo. Como? Leia a palavra, faça a sua vontade, busque a Deus, busque a santificação na sua vida, busque fazer o bem para o seu próximo, seja ele da igreja, seja ele fora da igreja. Procure atender as necessidades. Busque saber a vontade de Deus para a sua vida, fazendo um estudo diligente na palavra de Deus e obedeça. Para crer, Jesus diz, olha, aqui quem me ama é quem me obedece, quem me ama é quem faz a minha vontade, e não aquele que chora, que sapateia, que esperneia, embora isso possa ser uma manifestação do Espírito, nada contra. Só que você não pode ter uma coisa sem a outra. O que vai definir, segundo a palavra de Deus, se eu amo a Cristo ou não, não é o que o externo, não é o que eu falo, mas sim aquilo que eu faço, em nome de Cristo, para obedecer a sua palavra. Amém? Por isso que na introdução eu falei de sentimento, justamente para mostrar que em relação à obra de Deus, em relação ao amor a Cristo, o sentimento, ele é secundário. Ele não é importante. Isso importa para nós, como seres humanos, né? A gente tem essa ideia, o senso comum de que para amar eu preciso gostar, de que para fazer alguma coisa que eu digo amar, eu tenho que gostar, eu tenho que sentir prazer naquilo. Nem sempre. Nem sempre. E Cristo mostrou isso, que em determinadas situações ele não sentia prazer no que ele ia fazer, mas ele fazia por obediência, como a gente viu no final do versículo 14. Né? O príncipe do mundo, ele não tem poder sobre mim, mas eu faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou. Então, viver a vida cristã não é uma vida de fazer apenas aquilo que nos interessa, aquilo que a gente gosta, mas sim de obedecer à vontade de Deus. E fazendo isso, nós teremos vida eterna, nós teremos Cristo morando no nosso coração, nós faremos obras maiores, nós vamos frutificar e viveremos em paz. Promessas do próprio Cristo. Amém? Então, se o amar é sentir, é desejar, mas não envolve ação, então, em relação a Cristo, isso é secundário, isso não serve. Se amo a Cristo, eu tenho que fazer a vontade dele. Se eu amo a Cristo, eu tenho que me mover na direção de Deus, eu tenho que me mover na direção do meu irmão. Jesus ensina que para Deus, amor é sinônimo de obediência e submissão à sua vontade. Isso não exclui a emoção, mas se eu amo, eu obedeço. E o tamanho do meu amor, a intensidade do meu amor, né, o grau de amor que eu tenho por Cristo, ele vai ser medido de acordo com o quanto eu me submeto e quanto eu me coloco debaixo da sua vontade. Amém? Que o Senhor nos ajude, então, a refletir sobre a palavra de hoje, a olhar dentro do nosso coração e analisar como nós temos amado a Cristo no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos recursos, se nós estamos nos movendo na direção de Deus, se nós estamos nos movendo na direção do nosso irmão, né? Ou se temos amado mais de palavra do que de ação. Né? Se temos amado com sentimento, com emoção, ou se temos juntado a tudo isso uma disposição de nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus. E essa é uma oportunidade que Deus nos dá. A cada pregação da palavra, a cada pregação que é feita, Deus nos dá a oportunidade de nós refletirmos sobre aquilo, sobre a nossa vida e nos consertarmos. Ele nos anima, ele nos exorta, e é assim que Deus vai nos ensinando e vai nos ajudando a nos movermos na direção dele. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Olha agora, Senhor, para o nosso coração, Senhor, e vê como nós estamos diante de ti, Senhor. Se, Pai, nós estamos amando mais de palavras, se nós estamos agindo de uma maneira mecânica, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos movermos na tua direção, Senhor, na obediência à tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a trazermos cativo nossas vontades, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos interesses, nossos projetos e colocarmos tudo isso debaixo, submisso, Senhor, à tua vontade, submisso ao teu querer, submisso à tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a amar, te amarmos cada vez mais, Senhor,
não só de palavra, mas de intenção, mas de espírito, em verdade, fazendo a Tua vontade, Senhor, a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos os nossos irmãos, Senhor, sejam eles na igreja, de fora da igreja, fazendo, Senhor, o cumprir da Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, a nos movermos na direção da santificação, Pai. Não deixe, Senhor, que nossa atitude cristã seja mecânica, seja, Senhor, corriqueira, diária, e que nós hajamos, Senhor, sem pensar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Se nós temos dificuldade em ler a Tua palavra, ajuda-nos. Se nós temos dificuldade em entender, ajuda-nos, Espírito Santo, nos ilumina, nos conduza. Não deixe que o nosso tempo seja roubado diariamente, Senhor, pelas vicissitudes da vida, Senhor, pelo trabalho, pela internet, até mesmo pela família, para que nós não tenhamos tempo para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos tempo contigo, para meditarmos na Tua palavra, para estarmos contigo, para orarmos, Senhor, para recebermos de Ti o maná de cada dia, Senhor, porque nós não temos culto todo dia. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçarmos para estar na Tua casa, Senhor, para receber de Ti orientação, a orientação do Teu Espírito Santo, para recebermos de Ti consolo, direção, ânimo, Senhor, para que Tu esteja conosco cada vez mais, Senhor. Pai Santo, Pai amado, seja conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso desejo seja fazer a Tua vontade acima de tudo, Pai. Nós Te entregamos, Senhor, essa palavra, Te entregamos o nosso culto, colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações, sonda-nos, Senhor, e ajuda-nos nas nossas dificuldades, para que nós venhamos a produzir frutos, Senhor. Frutos em abundância na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, Senhor. Para que nós sejamos, Senhor, receptáculos do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos, Senhor, aqui um oásis de paz, Senhor. A paz que o mundo não possa dar, Senhor, para ajudar, inclusive, aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.